Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência. Começamos o Nossa Área. Vamos juntos até meio-dia com tudo o que rola no mundo esportivo para você, com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani completa 113 anos nesta terça. Fundado em 2 de abril de 1911, o clube receberá a homenagem da Câmara Municipal de Campinas na noite de hoje. Acertado com o Guarani para a sequência da temporada, Luan Dias desembarca em Viracopos nesta quarta para realizar exames médicos e assinar contrato. O clube espera contar com o meia nos treinamentos ainda nesta semana. Emprestado pelo São Bernardo, Matheus Regis deve ser oficializado nas próximas horas como o reforço da Ponte. O atacante está integrado ao elenco e já participa de treinamentos com o João Brigatti. Pedro Rocha entra no radar do Internacional, mas saída do goleiro é improvável nesta janela de transferências. Por enquanto, nenhuma proposta foi feita. Fase de grupos da Libertadores começa hoje com 5 jogos. Primeira rodada será completada na quarta e quinta-feira, com 11 partidas. Flamengo e Grêmio são os primeiros brasileiros a entrar em campo. Botafogo e Palmeiras e Fluminense jogam amanhã e Atlético Mineiro e São Paulo na quinta. Corinthians estreia hoje na Copa Sul-Americana contra o Racing do Uruguai no estádio Centenário em Montevidéu. Timão volta a entrar em campo para uma partida oficial após mais de 2 semanas de paralisação. O último duelo disputado pelo Corinthians foi no dia 14 de março contra o São Bernardo pela terceira fase da Copa do Brasil. São Paulo promete acionar John Textor criminalmente após a acusação de manipulação. Dono da SAF do Botafogo afirmou em seu site que jogadores tricolores fraudaram o resultado de partida que terminou com goleada por 5-0 do Palmeiras. Bandeirantes. Estou com o WhatsApp à sua disposição aqui. Mande a sua mensagem de texto. 97102-1493. WhatsApp da Bandeirantes, sempre à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, porque hoje começa a fase de grupos da Libertadores, a maior competição e mais importante de clubes do continente, e também da Copa Sul-Americana, com a participação de times brasileiros. Eu começo destacando que às 7h pelo grupo do São Paulo, no Chile tem Cobresal e Barcelona. Hoje também às 19h no El Campín, na Colômbia, pelo grupo E, tem Milionários e Flamengo. Às 9h na Bolívia, grupo C, tem o The Strongest pegando o Grêmio. Pelo grupo H, 9h30 tem Deportivo Táchira e River Plate, e às 23h, horário de Brasília, no Peru, pelo grupo D, tem Universitário e LDU. Lembrando que o atual campeão Fluminense estreia amanhã, e amanhã também será a vez da estreia do Palmeiras. Hoje, pela Copa Sul-Americana, é dia de estreia do Corinthians e do Inter. O Inter joga às 7h na Argentina contra o Belgrano. Hoje também, às 7h do Defensores del Chaco, tem Nacional do Paraguai e Argentino Júniors, jogo pelo grupo do Corinthians. Pelo grupo D, tem Esportivo Ameriano e Atlético Paranaense. Às 9h30 e no mesmo horário, no Centenário, em Montevidéu, jogam Racing e Corinthians. É o início da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana, agora na fase de grupos. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Diane. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Diane. Famiglia Diane, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes dos nossos clientes, deixa eu aqui cumprimentar Gleger Zorzin. Tudo bem, Gleger? Seja bem-vindo de volta, bom dia. Tudo bem. Um abraço para você, CH, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Queria aqui deixar meus parabéns ao Guarani Futebol Clube. Hoje o clube está completando 113 anos, do qual uns 17 eu fiz parte dessa história. Toda a minha gratidão a esse gigante do futebol brasileiro, que ainda está meio aí, está meio adormecido e tal. O Guarani precisa voltar a ser o que era antes, o que era na minha época, por exemplo. É aquele gigante. O Guarani, sem dúvida nenhuma, é um gigante. Então, meus parabéns ao Guarani, né, ao torcedor bugrino, o cara que realmente gosta e é apaixonado pelo clube. Fica aqui os meus parabéns e toda a minha gratidão, porque se eu tenho essa história no futebol brasileiro, eu devo ao Guarani Futebol Clube. Bem lembrado, Gleger. Gratidão é uma das mais nobres características do ser humano. Ter gratidão é essencial, pelo menos na minha opinião. Na minha também. O Gleger, o que eu mais escuto aqui, ou o que eu mais leio, eu estou fazendo e vou fazer uma pergunta meio... Eu vou generalizar, eu não vou especificar nem Ponte e Guarani. Bem, um campeonato brasileiro da Série B extremamente complicado, com os times que caíram da Série A para a Série B, tem as estruturas fortes que não subiram, Ceará, Sport, povo que caiu, América Mineiro, Coritiba, tem o Santos.
Diante do cenário geral, até agora, dia 2 de abril, o campeonato começa 17, 18, 19. Faltam 15, 16 dias para o campeonato começar. A grosso modo, você especialmente acha que os times estão se reforçando a contento ou está faltando muita coisa ainda? Para buscar o acesso, né? Não, para fazer um campeonato pelo menos organizado, porque contratar também um monte não é garantia um passador de título, de cabeça, né? Exatamente. Eu acho que não, eu acho que precisa de mais. Eu acredito que tanto o Guarani quanto o Ponte precisa entrar numa competição como essa para brigar pelo acesso, né? Vai estar lá Sport, Ceará, Curitiba, Goiás. Você acha possível realmente montar estrutura em Campinas? Eu não estou falando nenhum e outro. Você acha que os times de Campinas têm dinheiro para poder se reforçarem para falar em acesso? Você sabe que eu estava conversando isso hoje cedo com um grande amigo meu que está no meio do futebol, esteve lá no meu gabinete, a gente estava batendo um papo. E, cara, você lembra o Guarani o ano passado? Quando iniciou a Série B, ninguém imaginava que o Guarani ia, pelo menos, bem lembrado, né, brigar lá em cima, porque o Guarani teve total e real chance de classificação, de acesso. E eu me lembro naquele jogo do Novo Horizontino, você lembra que o Guarani venceu o Novo Horizontino jogando no Brinco? Depois do jogo eu disse, o Guarani é vitória de time que vai subir. E de repente a gente sabe que aí não meio que fraquejou, que não teve força para brigar na reta final. Mas eu acho que, dependendo, você toca num assunto, numa palavra que é fundamental no futebol, é organização, planejamento. Se você tiver um bom planejamento e uma organização e o treinador ter uma leitura de escolher bem as peças, e eu não falo só peças na escalação, peças de contratação, de jogadores que vêm para ajudar. Eu acho que dá sim para tentar brigar, mas realmente, para mim hoje, nem Guarani nem Ponte tem time para buscar o acesso. Eu também penso como você, eu acho que está muito distante da estrutura necessária para brigar com esses times que estão muito fortes. Isso no campo teórico. De repente, a bola rolando desmente tudo. Desmente tudo, exatamente. Então, é isso que a gente está... E nós temos aqui... tem algumas pessoas que confundem essa situação. O nosso compromisso aqui, da Rádio Bandeirantes, de todos os meus companheiros, é com você, ouvinte. Nós não temos compromisso com Ponte em Guarani, nem Guarani Ponte. Nosso compromisso é com o trabalho, com a lisura, com a transparência, para ser o mais próximo possível da realidade para o ouvinte, que é a razão do nosso trabalho aqui. Então, quando a gente critica ou elogia, isso é pelo que a gente está assistindo, está analisando a produção dentro do campo. Agora, no campo teórico, está tudo bonito. A Ponte está contratando aí uns 10 jogadores diferentes, todos estavam jogando, ou a maioria deles. Então, existe uma expectativa que as coisas aconteçam do lado positivo. Por exemplo, eu vou citar isso toda hora porque tem 2 exemplos muito claros, para o torcedor entender o que eu estou dizendo. Dudu Scheidt, na Ponte. Eu conheço o jogador. Chegou aqui e não jogou nada. Não. Chay, conheço o jogador. Aliás, o mundo conhece o jogador. Chegou aqui e aconteceu o quê? Nada. Então, isso quer dizer o quê? Qual a analogia que eu estou fazendo? Se você contratar 10, 12 jogadores que o pessoal não discute, sem nenhum perna de pau, não significa que você vai subir. E o contrário é verdade. De repente acaba o dinheiro, você bota 5 meninos lá, o negócio encaixa e vai embora, Gleger. Eu joguei na Portuguesa em 2003, 4, 5, 6. Foram quase 4 anos e meio atuando pela Portuguesa. No primeiro ano, o Oeste de Itápolis, ainda era o Oeste de Itápolis, foi campeão da Série A2. Sabe o que a Portuguesa fez ou não? Contratou 5 jogadores do Oeste de Itápolis. 5. E nós quase subimos. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que tinha organização, né? Tinha planejamento. E isso, independente daquilo que aconteça, você vê nomes que, assim, eu, por exemplo, e era jogador, hein? Eu não conhecia alguns jogadores que foram contratados. E a coisa deu certo, né? Deu certo e foi muito bem, inclusive. Fizemos um ótimo campeonato brasileiro naquele ano. Série B. Né? Não conseguimos o acesso, eram 2 só que subia, mas eu acho que o que tem que ter, realmente, eu vou repetir, organização e planejamento. Deixa eu mandar um abraço pro Batata, Mena, Rio Grande Preto Batata. hoje. Essas contratações da Ponte estão me deixando com uma pulga atrás da orelha.
Tomara que esteja errado. Abraço. Batata, passei na sua terra aí no domingo, hein? Domingão eu tava voltando de viagem, passei lá. O Guarani precisa fazer 2 ou 3 jogos treinos com boas equipes e colocar em campo os novos jogadores contratados e também os 2 jogadores da base, Rafael e Vitinho, Manuel Bugrino. CH, um grande abraço a todos. Sou bugrino, mas vejo essa diretoria do Guarani igual carro com pneu careca no barro. Patina e não sai do lugar. Referente a essas contratações, nunca dá uma resposta concreta para a torcida. Nosso time já tinha que estar treinando e pronto para a Série B. Um grande abraço. Meu jovem, sobre as conversas do CEO da SAF do Botafogo do Rio sobre manipulação dos resultados de jogos, como estamos no Brasil e pelos últimos acontecidos nessa República de Bananas, quando lembramos da Lava Jato, Petrolão, sanguessugas e dos jogadores condenados por manipular jogos e por aí vai, não podemos desacreditar 100% do que está levantando o CEO da SAF do Botafogo. Eu que não estou doido de colocar a minha mão no fogo em defesa dos honestos brasileiros e condenar o CEO da SAF do Fogão. É fogo, não? Edivalmir. Eu não ponho mão no fogo por ninguém, mas o que ele levantou, Edivalmir, ele vai ter que provar. Vamos imaginar que nesse bolo todo de acusações, a maioria é honesto, tem que se defender. Então, ele tem que provar o que ele está falando. Só isso que eu acho. A Ponte Preta está contratando e não está liberando jogadores. Eu acho que a Ponte vai disputar a Copa Paulista e Berlim não quer abrir o jogo. Claudinei. Bom dia a vocês. Errado o Guarani nascer no dia 1 e não no dia 2. Adriano do Serra Negra. O Batista explicou isso ontem. O que vale é a data do registro. E o registro oficial da fundação do Guarani no dia 2 de abril. Um abraço. Bom dia, CH. Até agora não me convenceu as contratações do Bugre. O que você achou? Gido Neto. Sou Guarani desde que nasci em 1945. Meu pai já colocou eu como sócio do Guarani. Amigo do Edu Fornari, seu amigo de Jundiaí. Edu Fornari, além de ser meu amigo, é um grande sambista nas horas vagas e foi um grande jogador de futebol e um grande jogador de futsal. Eu me lembro, não vou me recordar o ano, mas o Edu Fornari fez um gol no Pacaembu de falta Paulista e Corinthians. Foi um golaço. E eu tava lá. Eu tava lá assistindo. Atrás do gol, provavelmente. Não. Você não estava trabalhando. Não, eu tava na arquibancada. Porque antes de repórter, eu fui torcedor uniformizado no Paulista. Agora entendi. Entendeu? Um abraço para todos. Ministério Público do STF, STJ tem que ir para cima desse Textor. Agora ele prova ou seja banido do futebol brasileiro. Tandy Negrão. Eu também acho que ele tem que provar. Fala muito. CH, o Gleger foi pescar de novo. Manda um abraço pra ele aí. Batata? Ué. Ô, Batata, eu sou um cara que pratico muito esporte. O problema é o seguinte, pescaria esportiva. Do mês de novembro do ano passado pra cá, a fábrica de chinelos e sandálias Orzin cresceu assustadoramente. Agora o Gleger está invadindo com seu departamento de vendas as Américas. Então é exportação, é muito trabalho, o cara não consegue vir para cá. Tem a prefeitura de Hortolândia, ele tem a família dele, evidentemente, os fãs. E agora, graças a Deus, né, Gleger? A indústria de sandálias e chinelos Orzin vai de vento em polpa. Certo, Gleger? Não, claro que não, mas assim, às vezes a gente também precisa de um respiro, de uma folguinha, né, gente? Mas foi muito bom. Passei momentos maravilhosos junto com a família, claro, lá na terra de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Sensacional. Quem gosta de pescar uns tucunaré, pode ir pra lá e dá uma olhadinha no meu Instagram aí que vocês vão ver. O homem aqui é bruto mesmo. Alexandre de Oliveira está lembrando que nós tivemos a inauguração da rua Doutor Sócrates em Paris. E o Raí estava lá, bem lembrado. Um grande abraço, que eu acho excelente e merecido. 11h50 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Imediatamente, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Hoje é dia de festa, né? Guarani está completando mais um aniversário. Fundado em 2 de abril de 1911, o clube completa hoje 113 anos.
de muitas histórias, muitas conquistas, grandes revelações, muita alegria aos torcedores também. Então, os parabéns aí para o Guarani, que inclusive hoje vai receber uma homenagem na Câmara Municipal de Campinas, nesta noite, em alusão aí aos seus 113 anos de fundação. E, inclusive, neste momento, o time está se preparando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Quem sabe, né, neste ano aí de 113 aniversários, o Guarani consiga voltar à Série A do Campeonato Nacional. Guarani que deve confirmar o acerto com o Luan Dias. Já está tudo certo com ele, ainda não foi anunciado oficialmente. Luan Dias desembarca amanhã em Viracopos, realiza exames médicos e assina contrato. O clube espera contar com o meia nos treinamentos ainda nesta semana. Luan Dias, na verdade, já vem treinando em separado, né? Ele foi liberado pela Água Santa para realizar treinamentos, então está numa boa forma física, vai ser integrado ao elenco provavelmente ainda nesta semana, para já entrar aí no ritmo, quem sabe já para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Claudinei Oliveira tem elogiado bastante o Luan Dias, disse que é um jogador de muita qualidade, né? Um meia daqueles clássicos, ele inclusive disse que ele vem para brigar exatamente pela condição de titular. Mas o ciclo de contratações do Guarani não se fecha não com o Luan Dias. Ainda há expectativa pela confirmação da contratação do Caio Dantas, jogador que ainda está ligado ao Vitória, que disputa a final do Campeonato Baiano. Segundo jogo acontece no final de semana e provavelmente após esta decisão, o Caio Dantas vai ser liberado pelo Vitória para aí sim assinar contrato com o Guarani e ser anunciado como reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Obrigado, Catarino, pelas suas informações. 11h52 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. O tempo urge de verdade. Ele está de volta, agora para falar da macaca. Fala, Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Presidente da Macaca, Marco Antônio Eberlin, esteve ontem na sede da Federação Paulista de Futebol, reunido com outros dirigentes, né, dos clubes paulistas que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Lá foram recepcionados pelo presidente da entidade, o Reinaldo Carneiro Bastos. A reunião foi exatamente para que a Federação Paulista pudesse externar o apoio aos seus clubes filiados que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente Ponte Pretano destacou, né, esta relação amistosa do clube com a entidade máxima do futebol paulista. Na preparação para a Série B, a Ponte deve anunciar a contratação do Matheus Regis, jogador que já está, inclusive, integrado ao elenco, já participa dos treinamentos sob o comando do técnico João Brigatti e deve ser oficializado como reforço da Ponte, um atacante de qualidade. Inclusive, ele marcou, né, contra a Ponte Preta, jogando pelo São Bernardo na disputa do Campeonato Paulista. A Ponte também que tem como possibilidade a saída do Pedro Rocha. Na verdade, o Pedro Rocha, goleiro, que assumiu a titularidade após a saída do Kaique França, ele entrou no radar do Internacional, que inclusive queria tirar o Kaique França do Sport, não conseguiu, e agora volta as atenções para o Pedro Rocha da Ponte. Mas nesse momento, nesta janela de transferências, a saída do Pedro Rocha é considerada improvável, né? Ainda não foi nenhuma proposta oficial feita ao clube ou até mesmo ao staff do atleta. Por enquanto, Pedro Rocha segue aí como goleiro, conquistou, né, a confiança do João Brigatti, também a confiança do torcedor ponte-pretano com um bom rendimento na disputa do Campeonato Paulista. Então Pedro Rocha, por enquanto, fica na Ponte Preta mesmo com esta possibilidade ou esta sondagem feita pela equipe do Internacional diante do goleiro ponte-pretano. As informações da Macaca aqui no Nossa Área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, 9h30 da noite no Estádio Centenário em Montevidéu. Contra o Racing, o provável Corinthians de Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique Hugo, Ranielli, Breno Bidome, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley, a equipe do técnico Antônio Oliveira. Já o Racing do Uruguai combate no gol Pereira, Monzon, Magadianes, Quinones, Urrisque, Yaya, De Los Santos, Rodrigues, Rivero, Verão Lupe, Nandim, a equipe do técnico Hernel Lopes. Apita o jogo John Inestrosa, da Colômbia. 9h30, a bola rola no Uruguai. Primeira rodada da Copa Sul-Americana, fase de grupos, tem Racing e Corinthians. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes, sempre agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo voltar amanhã, sempre às 11h30 da manhã, para falar em esportes, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você.